Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e estamos dando início, então, à nossa call do dia 5 de agosto de 2026. Bem-vindos todos vocês. Começando, então, com o cenário internacional, pessoal, uma brevíssima atualização aí do cenário geopolítico. Ao longo da semana passada, o governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão de novos ataques no Irã, alegando aí avanços nas negociações, porém isso não contou com uma confirmação oficial por parte do Irã. Essa questão geopolítica segue aí no radar dos investidores. E trazer aí talvez o principal ponto para que a gente possa debater aí, envolvendo o quadro internacional, a decisão do FONC, do Comitê Responsável aí pela Política Monetária Americana, sobre os juros dos Estados Unidos. Então, a taxa ela acabou sendo mantida entre 13,50% e 3,75% ao ano. Nós tínhamos aí em torno de 65%, 70% das apostas nesse sentido, nessa direção. Então, não havia, um cenário consolidado por parte do mercado com relação a isso, embora houvesse, sim, uma aposta majoritária. E dos 12 diretores com direito a voto, nós tivemos 3 discordâncias, 3 dissensos, sendo que todos eles apontaram para uma alta de 0,25 ponto percentual. E sempre fazendo essa ressalva que dissensos desse tamanho são eventos relativamente raros do ponto de vista histórico, Então, quando nós analisamos aí do ponto de vista sequencial, essas decisões realmente não se trata de um evento comum, Então, realmente é algo raro de acontecer. Dentro do comunicado, nós tivemos praticamente, talvez com a alteração de 1, 2 palavras, sem exagero, a mensagem que se transmitiu com relação à economia americana foi rigorosamente a mesma em relação à decisão de junho, mas eu creio que cabe a gente relembrar aqui alguns dos pontos, a respeito dessa percepção, porque sempre ajudam a entender, como o comitê está enxergando aí o desenvolvimento da economia americana. Então, em termos de crescimento econômico, eles pontuaram que o ritmo ele permanece sólido, apesar de algumas incertezas aí com a guerra. Em termos de emprego, a geração de postos formais, e aqui eles se referem especificamente ao payroll, esse saldo acabou se movimentando em consonância aí com a força de trabalho, enquanto que a taxa de desemprego, a taxa de desocupação, não registrou mudanças significativas. Então, ali, alternando entre 4,2% e 4,3%, então, isso já há algum tempo. Em termos de inflação, ela permanece elevada, principalmente por conta aí do choque de oferta em função do conflito do Oriente Médio, e também foi mantido aquela outra parte, aquela outra frase a respeito da robustez dos investimentos em capital e também do desempenho da produtividade. Mas foi o que chamou a atenção mesmo, o que movimentou o mercado, foi a coletiva de imprensa do Kevin Warsh, presidente do Fed. Então, por um lado, considerando aí um aspecto mais hawkish, mais duro a respeito da política monetária, ele diz que não existe meta flexível com relação aos preços, com relação então, à inflação. Então, ele foi perguntado ali sobre o fato de que a inflação vem ficando sistematicamente acima da meta de 2% nos Estados Unidos, já há 5 anos, Então, foi perguntado a respeito disso, do comprometimento do Fed em entregar, então, esse objetivo. Ele falou que, olha, que a instituição não trabalha com meta flexível, é uma meta única de 2%, que isso será entregue, isso necessariamente ocorrerá. E aí, ele falou, que diante desse contexto, desses 5 anos com inflação acima do alvo, ele disse que 9 semanas, e 9 semanas é uma alusão aí ao período desde que ele assumiu aí o órgão, ou uma queda moderada no único mês, e aqui ele se referiu especificamente ao CPI, que não é a medida preferida de inflação por parte do Fed, o PCI acabou sendo divulgado depois, mas que isso não é suficiente para resolver o problema, o pouco tempo que ele está lá e também um dado pontual mais benigno ali com relação à inflação, isso não necessariamente resolve o problema.
Por outro lado, e aqui que está o grande X da questão, né? Ele citou que aumentos de juros podem integrar a solução. Então, ênfase aqui no podem, né? Esse é um aspecto aqui que me parece ser bem relevante, né? E em diversas oportunidades, aqui tem uma grande discussão a respeito disso, pessoal, ele segue insistindo que existe elementos positivos, que existe um benefício em não fornecer forward guidance, em não fornecer sinalizações a respeito dos próximos passos da política monetária. Então, isso, na visão dele, obriga, exige por parte do mercado, né, a evolução, né, a interpretação a respeito do balanço de riscos da inflação, sobre os desenvolvimentos dos indicadores econômicos sem o posicionamento, então, do FED. Depois até a gente pode falar um pouco a respeito mais disso, que me parece ser um ponto fulcral aqui. E aí, em função disso, pessoal, nós tivemos uma reação bastante significativa por parte do mercado, né? Os rendimentos dos títulos da dívida americana reagiram, né, de maneira acentuada. Então, o que aconteceu? Nós tivemos fechamento da curva, né, em prazos mais curtos, né, de 2 anos, e abertura da curva para prazos mais longos, 30 anos, né? O que significa isso, né? É uma avaliação, né, por uma parte majoritária do mercado, de uma certa leniência do Federal Reserve, do Banco Central americano, em preservar o poder de compra do dólar, em perseguir a meta de inflação, né? Então, essa tolerância com a inflação, né, no curto prazo implicaria juros menores hoje, então por isso que os juros caíram para prazos mais curtos, né? E aí, em função desse processo de deterioração, de contaminação do processo de formação das expectativas de preços por parte dos agentes, isso elevaria, então, as expectativas para prazos mais longos e aumentaria o esforço necessário por parte do FED para colocar a inflação na meta. Então, por isso que para prazos mais longos, os juros acabam sendo maiores. Tá? Então, é nesse sentido que o mercado acabou se movimentando. Tá? Com base aí nas negociações de mercado, pessoal, nós temos registrado uma oscilação bem grande a respeito do que a gente pode esperar para a próxima reunião, tá? Então, até 2 dias atrás, nós tínhamos aí até uma probabilidade bem maior, né? Estava ultrapassando 70%, estava em 73%, 74% de aumento de juros na reunião de setembro ali do FONC, e agora já voltou para, ainda assim, majoritário, mas uma probabilidade já bem menor, aí, em torno de 56%, 57%. Então, tem muita incerteza ainda, e na minha visão, tá, pessoal, tá bem aberto ainda, tá bem difícil, né, de fazer a leitura. Acho que tem bons elementos, né, quando a gente pondera aqui essas questões, né, tem boas histórias para a gente poder contar de ambos os lados, né, então, realmente, ali, para mim, tá bem dividido, assim, é bem 50% a 50%, com relação ao que a gente pode esperar aí da próxima decisão. Creio que até o final do ano, pelo menos, um aumento de juros a gente venha a ter, tá? Então, essa é a minha aposta, tá? Então, aí a gente pode discutir se somente se eventualmente vem 2, mas eu creio aí que, principalmente, os dados econômicos, eles vão ter muito peso, vão ter muita relevância aí para determinar esses próximos passos do FED, né? Então, a gente precisa acompanhar com bastante atenção tanto emprego quanto também inflação. Sobre o Japão, pessoal, o Japão também teve nos holofotes aí ao longo da semana passada, né? Nós tivemos aí algumas notícias de uma possível intervenção no mercado de câmbio, né? Envolvendo aí estratégias, né, ações para conter a desvalorização do iene, e isso ganhou força no mesmo dia, né, que nós tivemos aí a decisão do Banco Central japonês, que manteve a taxa básica de juros inalterada aí em 1% ao ano. Foram 8 votos nesse sentido e 1 voto que defendeu uma alta aí para 1,25% ao ano. Sinalização de inflação acima da meta, né? Então, eles apontaram que o núcleo deve acelerar para um patamar claramente acima dos 2% a partir da segunda metade do ano fiscal de 2026. Esse ano fiscal vai de setembro até março, então eles estão contando aí que a parte menos volátil dos preços vai acelerar ao longo dos próximos meses, né?
E aí eles citam repasse dos reajustes salariais para os preços, alta do petróleo e também a desvalorização, a depreciação do iene. Então, nós temos 3 grandes vetores aqui que ajudam a explicar isso, né? Reajustes salariais, né? Então, função aí do mercado de trabalho japonês, alta do petróleo e também a depreciação do iene, né? E lembrando que realmente é um cenário prospectivo, né? Porque o núcleo de inflação em julho, o último dado que nós temos, atingiu 1,6% no acumulado dos últimos 12 meses, né? Então, a inflação corrente, ela está abaixo da meta definida aí pelo Banco Central japonês, né? E vem se mantendo abaixo da meta aí durante boa parte de 2026, né? Então, o banco ele tem agido aí de forma preventiva, né? Ao sinalizar, então, essa possibilidade. O crescimento ele foi levemente revisado para cima, né? Então, considerando o ano fiscal de 2026, eles preveem agora um aumento de 0,6% do PIB em vez de 0,5%. Então, não foi uma mudança muito significativa, muito relevante, e eles citaram o motivo da revisão, que é a resiliência aí da demanda doméstica, né? O guidance, né, a sinalização, então, a respeito dos próximos passos, ainda foi o mesmo utilizado em junho, então eles têm um viés de alta declarado com relação à taxa básica de juros, né, mas isso está condicionado aí ao choque geopolítico, como que isso vai afetar os preços da energia, então, algo que a gente também precisa acompanhar. Então, por parte do mercado, né, as apostas, elas estão concentradas ali em termos de aumento de juros, entre o final de 2026 e o início de 2027. Depois tem muita incerteza, né? A gente acompanha aí as opiniões dos especialistas e existe uma variabilidade muito grande aí em termos desses cenários. Ainda sobre o cenário internacional, pessoal, depois eu abro aí para perguntas, né? Realmente a semana foi bastante carregada aí em termos de indicadores econômicos. Nós tivemos aí a primeira leitura do PIB dos Estados Unidos, referente ao segundo trimestre de 2026, um crescimento que acabou frustrando as expectativas, né? Então, nós tivemos aí uma alta de 1,5%, essa é a taxa segundo trimestre contra o primeiro trimestre de 2026, então ela tem ajuste sazonal, e é o ritmo anualizado, né? Ou seja, o que aconteceria ao longo de 12 meses se aquela taxa trimestral fosse sustentada ao longo desse período, né? A forma como os Estados Unidos costumam divulgar. E o mercado esperava 2,1%, que era exatamente a mesma taxa que ocorreu aí no primeiro trimestre de 2026, né? Então, o mercado esperava a sustentação exatamente do mesmo ritmo, né? Então, houve aí um crescimento, sim, porém, uma desaceleração. Só que, apesar dessa frustração, né, com o PIB total, a composição do indicador acabou sendo mais favorável, né? Porque a demanda privada, ela acabou se saindo melhor, ela veio mais forte. Então, o consumo das famílias, né, que é o grande foco da atenção, é o grande motor do PIB da economia americana, passou de 0,5% para 3,2%, né? Então, isso ocorreu e foi uma alta disseminada, né? Tanto da parte de bens quanto também da parte de serviços, né? E aí, em função disso, né, as vendas finais para compradores domésticos privados, né, que é uma medida do núcleo da atividade econômica, acabou subindo aí no ritmo mais forte desde o terceiro trimestre de 2025. Então, não me parece que foi um dado ruim, tá? Sobretudo quando nós analisamos, então, essas aberturas disponíveis, né? Os investimentos, eles perderam tração, então saíram de uma alta de 7,9% para 3%, muito por conta aí da reversão da contribuição dos estoques, mas nós tivemos aí, por exemplo, a melhora dos investimentos residenciais, né, que saíram de menos 7,8% para 1,5%, e a sustentação da força dos investimentos não residenciais, né, principalmente da parte de equipamentos, 15,2%, e tecnologia, né? Então, toda essa parte aí de inteligência artificial, ainda sendo uma mola propulsora do crescimento, essa parte de investimentos em tecnologia com uma elevação de 8,8%. E aí, nós tivemos desaceleração tanto do setor externo quanto também dos gastos do governo, né? Então, o setor externo, né, a diferença entre exportações e importações passou aí de 10,9% para 4,5% de crescimento, e o governo, inclusive, registrou queda, né? Passou de uma alta de 4,4% para uma queda de 0,8%. Então, mesmo com esse dado abaixo do esperado, considerando o PIB total, as aberturas sugerem aí
que essa desaceleração do PIB foi provocada, sobretudo por componentes mais voláteis, aí, principalmente os estoques. Tá? E aí também tivemos, pessoal, ainda sobre os Estados Unidos, o PCI, né, que foi divulgado depois da decisão do FONC, né, de política monetária, referente aí ao mês de junho de 2026, então, métrica preferida de inflação por parte do Fed. O índice cheio registrou aí uma pequena deflação, 0,11%, e veio basicamente em linha com as expectativas do mercado. Nos últimos 12 meses, desacelerou até relativamente bem, passou de 4,1% para 3,7%. O indicador de inflação ainda permanece bem distante da meta, né, que é de 2%. E o principal fator que contribuiu aí para essa deflação foram os preços de energia, ainda como reflexo lá da assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã, né? Houve uma queda significativa da cotação do barril de petróleo, então isso beneficiou os preços de energia. E o núcleo de inflação, pessoal, né? Então o recorte sem alimentos e sem energia, ele atingiu uma alta de 0,13%, e ficou abaixo do que o mercado esperava, que era uma elevação de 0,2%. Nos últimos 12 meses, passou de 3,4% para 3,3%. Então, houve, sim, uma certa moderação, porém, não muito significativa, né? E aí, a composição aqui, nesse caso, foi mista, né? Porque os bens apresentaram uma leve alta, mas houve uma desaceleração dos serviços, que é um vetor que costuma ser bem importante como elemento de pressão aí, com relação aos preços, né? Então, essa leitura reforça aquilo que já havia sido apontado, né, tanto com relação ao CPI, os preços ao consumidor, quanto o PPI, os preços ao produtor, e é consistente também com outros indicadores de atividade econômica que sinalizam aí para um certo processo de moderação aí, da atividade econômica. E aí, ainda sobre o cenário internacional, pessoal, comentando aqui sobre alguns indicadores da China, né? Nós tivemos alguns PMI sendo divulgados já para o mês de julho de 2026. Então, o PMI de manufatura, né, que é um indicador que é extraído a partir de uma sondagem junto a empresários e que tem uma aderência bastante razoável com a atividade econômica do setor, ele registrou 49,2 pontos no período, ou seja, veio abaixo dos 50, então significa aí que houve uma queda em relação ao período imediatamente anterior. Não uma queda muito acentuada, mas sim uma queda, né? Então, houve uma piora em relação à leitura anterior, né, onde houve um pequeno crescimento de 50,3 pontos, e é a primeira vez nos últimos 5 meses, né, que o indicador aí vai para um terreno negativo, né, principalmente por conta de uma demanda interna mais fraca e queda das encomendas e da produção. É bem verdade que uma parte desse efeito, pessoal, pode ser explicada aí por questões climáticas, né, então chuvas fortes, tufões aí em diversas regiões que prejudicaram aí temporariamente a atividade industrial e logística, né. Mas quando a gente também a partir de algumas aberturas, de alguns comentários, né, o que acaba ainda sustentando o parque fabril chinês, né, principalmente aí os componentes de alta tecnologia, equipamentos, né, então eles sobem acima da média da indústria, é o que explica essa heterogeneidade aí da economia chinesa, tá? Então, esse crescimento da China ele permanece dependente de indústria, de exportações, e a demanda interna segue aí bastante frágil, né? Até como ficou sinalizado por conta do PMI de serviços, né? O PMI de serviços que passou de 54,1 para 50,4 pontos, ou seja, um pequeno crescimento, os serviços praticamente estáveis na China aí nessa leitura de julho, né? Então, veio bem abaixo do que o mercado esperava, que era uma alta mais forte, de 53,7 pontos, e esse é o menor ritmo de expansão desde setembro de 2024. Então, isso também acabou chamando a atenção com relação a essa leitura dos serviços chineses. E aí, para finalizar essa parte de cenário internacional, pessoal, nós também tivemos a revelação do PIB, mas da zona do euro, né? Considerando aí o segundo trimestre de 2026. Então, uma alta de 0,4% contra o primeiro trimestre de 2026. O dado veio melhor do que a expectativa, né, que era uma alta de 0,2%. E se a gente compara, né, o segundo trimestre de 26 em relação ao segundo trimestre de 25, o crescimento foi de 1%.
Entre os países, né, os principais destaques, né, Espanha principalmente, né, uma alta de 0,7%, mas a Lituânia, Portugal, Suécia também apresentaram aí ganhos relativamente expressivos, aí, sobretudo quando a gente compara com o mesmo período de 2025. Quais as razões para isso, né? Gastos públicos, né, expressivos, a parte de investimentos em tecnologia, isso também sendo um motor que ajuda a sustentar o ritmo de crescimento dos países da zona do euro, recuperação do consumo interno, né? E isso acabou, de alguma forma, ajudando a compensar aí os impactos, os efeitos dos custos elevados de energia. Especificamente sobre a Alemanha, pessoal, que é o grande motor aí da zona do euro, nós tivemos elevação de 0,2%, o mercado esperava uma alta de 0,1%, então veio um pouquinho acima. Foram as exportações líquidas aí, né? Então, a demanda externa contribuindo para esse crescimento alemão. E aí também com relação à inflação, pessoal, nós tivemos aí uma piora, né, com base nessa última leitura aí para a zona do euro. Então, o índice cheio, né, do CPI, passando de 2,8% para 2,9% no acumulado dos últimos 12 meses, né? Então, se desgarrando, se descolando um pouco mais da meta de 2%, e o núcleo de inflação passando de 2,4% para 2,5%, né? Então, ainda percebemos uma pressão significativa dos preços de energia, né, que estão aumentando 10% nos últimos 12 meses, e também ainda nos serviços da zona do euro, né, então nos últimos 12 meses de 3,2% para 3,3%. Né, então, lembrando que isso guarda conexão com o mercado de trabalho, que permanece aquecido no bloco, então é mais difícil de gerar uma contenção no ritmo de crescimento dos preços desse segmento. Pessoal, sobre cenário internacional, são essas as considerações, eu fico aí à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Oscar, nessa questão do Fed, a gente percebeu ali, principalmente acompanhando o discurso e depois nas perguntas, que parece que ganharam tempo no aguardo dos dados para poder entender melhor quais seriam os próximos passos em relação à manutenção ou, de repente, o aumento da taxa de juros. Esse ganho de tempo aí, que, ao que parece, eles estão realmente querendo olhar com mais atenção a inflação. Olhando agora para o nosso lado, aquilo que a gente tem que acompanhar, tu acha que essa situação de um olhar mais atento à inflação é o que realmente vai definir se vai ter alguma possibilidade de eventual aumento ou não? Ou talvez também a parte de emprego, tu acha que de repente pode também fazer parte dessa equação e também entrar no jogo aí para essa definição de taxa de juros? Dentro dessas duas possibilidades, a inflação e emprego, qual o peso que está dando para cada uma? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, Weber. É claro que o emprego tem peso, tem relevância, né? Então, o Fed tem um mandato dual, então com certeza olha para isso. Mas me parece, por conta da manifestação, né, sobretudo de alguns dos diretores, de alguns dos dirigentes, que os preços, né, que a inflação tem um peso maior nesse sentido, tá? É difícil de atribuir, então, exatamente qual que é a importância relativa de cada um desses vetores, mas me parece bastante claro que, sim, a inflação tem um peso até razoavelmente maior em comparação com a dinâmica do emprego, né? Então, ao que tudo indica, né, eles estão satisfeitos com a evolução recente, né? Parece que o emprego está exibindo, né, indícios de que esteja em equilíbrio, então realmente não é um grande foco de atenção. Claro que isso pode mudar se a gente tiver eventualmente aí algum tipo de surpresa com relação aos indicadores, mas o grande foco de atenção, até pela dinâmica recente, né, é a questão da inflação. Então isso para mim tem um peso significativamente maior em comparação com o emprego, né? Então é o que basicamente vai determinar aí essas próximas ações, né? Como que eventualmente a gente vai se beneficiar com relação, então, a preços de barril de petróleo mais bem comportados, muito embora a gente saiba que ainda exista grande incerteza, né, mas como que isso já vai se transmitir
com relação a essas próximas leituras de inflação, né? Se a gente segue numa toada de melhora dos preços de energia, se isso, de alguma forma, já começa, então, a aparecer em outros segmentos. Então, para mim, é o grande foco de atenção com relação a isso. Ok, obrigado. Imagina. Bom, qualquer outra situação a gente pode retomar depois também sem problemas. Bom, pessoal, então, com relação ao Brasil, vários indicadores sendo divulgados, né? Então, começar aqui, primeiramente, com termômetros do mercado de trabalho. Então, tivemos aí a divulgação da PNAD, né? Que abordou o trimestre terminado em junho de 2026, né? Então, corresponde aí exatamente ao segundo trimestre. Taxa de desemprego caiu de 5,6% para 5,4%, veio em linha com as expectativas do mercado. Se a gente considera especificamente esse período, né, o segundo trimestre de cada ano, é o menor patamar de toda a série histórica, e quando nós observamos algumas estimativas por parte do mercado, que realizam um ajuste sazonal da série, o IBGE não divulga a taxa de desemprego com ajuste sazonal, houve uma pequena alta, uma pequena elevação, então saiu aí de em torno de 5,46% para 5,50%, mas ainda permanece muito, muito próxima dos menores patamares de toda a série histórica. Então, por esse lado, nós temos aí essas evidências, né, de um mercado de trabalho que segue bastante robusto, porém, chama atenção aqui, pessoal, o comportamento da massa real de salários, tá? Então, tem ocorrido aí uma moderação mais importante, mais significativa com relação, então, ao ritmo de crescimento dessa variável, tá? Então, sempre lembrando, né, a massa real, então, já corrigida pela inflação, considerando a variação anual, né, o acumulado dos últimos 12 meses, agora nós já estamos com um crescimento de 3,6%. Então, só nessa última leitura desacelerou de 4,7% para 3,6%, e esses 3,6% representam o menor ritmo desde meados de 2022. Tá? Então, isso acaba sugerindo, pessoal, um menor impulso dos rendimentos, da renda, para o consumo nos próximos meses. Então, se mais um vetor aí que é consistente com um quadro aí de desaquecimento, de novo, não se trata de uma parada abrupta, não se trata de uma recessão, mas mais um indicador que corrobora ainda com um quadro de desaceleração, de desaquecimento gradual aí para os próximos meses, tá? Do ponto de vista do CAGED, aqui a gente olha especificamente para o mercado formal, para o mercado com carteira assinada, o saldo entre admitidos e desligados em junho de 2026 atingiu aí 145,2 mil postos, né? Nós vínhamos numa sequência já até expressiva de resultados que vinham abaixo do esperado, e nesse caso houve uma surpresa positiva. O mercado esperava 110 mil vagas, veio 145,2 mil vagas, né? Houve aí uma aceleração em relação ao dado de maio, né, que subiu, foram gerados aí em termos líquidos 82 mil vagas praticamente, mas um número bem abaixo daquilo que foi registrado no mesmo período de 2025, foram 162 mil vagas. E também, se a gente for considerar um período um pouco mais longo, né, o primeiro semestre de 2026, nós temos aí aproximadamente 922 mil vagas, e esse número é até consideravelmente menor em relação ao mesmo período de 2025, onde foram 1,23 milhão de vagas. Então, uma diferença aí de aproximadamente 300 mil postos de trabalho a menos em comparação com 2025, né? Então, segue aí, é um mercado de trabalho que segue resiliente, né? Não podemos negar isso, mas cada vez mais nós temos indícios, sinais de uma certa perda de tração, de uma certa desaceleração. E aí, para finalizar essa parte de Brasil, pessoal, comentar aqui a respeito do IPCA 15, né, a prévia da inflação oficial de julho de 2026, que trouxe aí mais uma surpresa positiva, né? Então, o índice cheio subindo 0,06%, então uma distância
considerável, pessoal, para a expectativa de mercado, que era 0,21%. Isso é muita coisa pensando em termos de inflação, né? É uma distância bem expressiva, bem considerável. E o acumulado dos últimos 12 meses aí passando de 4,8% para 4,52%. Tá? E não foi só essa questão do índice cheio, né? A composição acabou sendo muito favorável, né? Porque nós tivemos surpresas de baixa, né? Surpresas baixistas em diversos componentes, em diversos segmentos, né? Então, alimentos in natura foi o principal componente, assim como tem ocorrido aí nessas últimas leituras, né? Mas nós também tivemos aí desaceleração mais intensa dos preços da gasolina, passagens aéreas também contribuíram nesse sentido, as medidas de inflação subjacente, né, as aberturas por dentro do indicador, né, os recortes que são mais sensíveis aos ciclos da produção, eles também continuaram com um comportamento relativamente benigno, né, então vestuário, automóveis, eletrônicos, né, contribuíram para esse resultado mais moderado. Os serviços subjacentes também mantiveram um comportamento moderado, né. É bem verdade que a alimentação fora do domicílio exibiu uma pressão um pouco maior, mas nós tivemos uma surpresa também de baixa com relação a seguro voluntário de veículos, né? Então, nós já temos uma sequência, uma toada já de melhora, né, de dados de inflação que estão vindo melhores do que o esperado, né? Então, isso já apareceu de maneira mais consistente ali no relatório Focus, né? A gente chegou no pior momento até uma estimativa para o IPCA em 2026 de 5,34%, e hoje já está em 5,03%, então já caiu aí aproximadamente 30 bips, né, a inflação esperada aí para 2026, e aí tivemos, né, essa novidade aí que apareceu no Focus, um espaço um pouco maior para poder, então, cortar juro até o final do ano, né, então, taxa Selic esperada aí para o final do ano passou de 14 para 13,75%, ao ano. E aí um grande desafio, né, até para que a gente já possa aquecer os motores, né, aquecer as turbinas aí com relação ao Copom de hoje, é a questão das expectativas de inflação para prazos mais longos, né? Então, esse movimento que aconteceu, né, considerando aí o horizonte de 2026, não aconteceu para 2027, 2028, ou seja, a gente seguiu aí numa trajetória de alta aí para esses horizontes, né? Então, realmente, né, o que ajuda a explicar o fato de que não vai dar para avançar muito mais com relação, então, a esse ciclo de queda da taxa Selic. E aí até o mercado, né, ele está considerando que cai hoje, né, acho que me parece bastante clara a decisão de hoje de cortar mais uma vez, mas dá uma parada ali, provavelmente, né, por conta das eleições, né, e aí mais uma queda depois ali no mês de novembro, que me parece ser, de fato, um cenário bastante razoável da gente imaginar, né, essa postura prudente, né, precaucional, a gente já observou em outros momentos por parte do Copom, à exceção de 2022, né, mas ali era uma conjuntura muito diferenciada, né, então nós tínhamos ainda os efeitos do choque da pandemia, da guerra entre Rússia e Ucrânia, então o Copom precisou seguir aumentando juros, né, naquele período ali das eleições, mas em diversos outros momentos, né, 2010, 2014, 2018, 2006, né, o Copom ele sempre se posicionou neutro ali nos meses anteriores às eleições, né, justamente para não sinalizar, né, qualquer tipo de interferência no processo eleitoral, né, porque se aumentar juro, né, poderia ter a visão de que estaria prejudicando o atual governo, se baixasse juro, beneficiando o atual governo. Então, mesmo antes dessa questão aí da independência do Banco Central, né, eles já adotavam, né, essa praxe, né, não é algo que é estabelecido, né, mas é um comportamento de praxe aí que nós já observávamos e que parece que tende a ser adotado também nessa oportunidade. Pessoal, sobre Brasil, são essas as considerações, eu fico aí à disposição de vocês. Alguma pergunta, pessoal, sobre Brasil, sobre a decisão do Copom de hoje? A minha parte, não, obrigado.
Maravilha, então. Bom, pessoal, então, para finalizar, comentar aqui da agenda econômica do restante da semana, né? Então, além aí do Copom, que deve ser divulgado ali entre 18h30 e 19 horas de hoje, nós temos os PMIs de serviços e os PMIs compostos para diversos países, né? Então, os PMIs especificamente aqui da Standard & Poor's, além da divulgação dos preços ao produtor na zona do euro. Amanhã nós temos as vendas do varejo na zona do euro, e na sexta aí o grande destaque, o payroll nos Estados Unidos, né? Então, o principal termômetro aí das condições de trabalho, do mercado de trabalho, perdão, nos Estados Unidos. Então, hoje, Copom, PMIs para diversos países e preços ao produtor na zona do euro. Amanhã, vendas do varejo na zona do euro, e na sexta, o payroll aí dos Estados Unidos. Perfeito? E com isso eu encerro, pessoal. Querem fazer mais algum comentário, deixar aí algum tema para que a gente possa tratar na semana que vem? Eu fico aí à disposição de vocês. Ok, pessoal? Então, dou para encerrar aqui a nossa call. Obrigado aí pela presença de todos, viu? Obrigado, cara. Uma ótima semana. Obrigado, gente. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.